o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Zacarias 14, a partir do verso 12 diz: esta é a maldição com a qual Jeová haverá de castigar todas as nações que lutarem contra Jerusalém. Sua carne apodrecerá enquanto estiverem ainda de pé, seus olhos apodrecerão nas órbitas e também a sua língua em sua boca. Eis que naquele dia grande desespero e confusão causados pelo próprio Jeová tomarão conta dessas nações. Cada pessoa agarrará quem estiver mais próximo de si e o ferirá. Do mesmo modo, Judá batalhará contra Jerusalém. Serão sequestradas todas as riquezas das nações vizinhas, ou seja, grandes quantidades de ouro, prata e muitas vestes. E a mesma peste que Deus vai mandar contra as pessoas vai atacar também todos os animais dos inimigos em seus acampamentos, os cavalos, as mulas, os camelos e sobre os jumentos. Depois que todos esses eventos passarem, os sobreviventes das nações que vieram lutar contra Jerusalém subirão uma vez por ano até a cidade a fim de adorar e cultuar Jeová, o Senhor Todo-Poderoso, como Rei, e para celebrar a festa dos tabernáculos ou cabanas. Mas se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Eterno dos Exércitos, as chuvas não cairão sobre essa gente. Se os egípcios não subirem, nem vierem, a chuva também não virá sobre eles e suas propriedades, mas a praga com que Jeová ferirá as nações que não subirem para comemorar a festa dos tabernáculos cairá sobre eles. Sim, esse será o castigo do Egito e de todas as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Amém, irmão? Podeis sentar. E aqui ficou bem claro, né? Depois de todos esses eventos se passarem, os sobreviventes das nações, os sobreviventes, quer dizer, os que ficarem vivos das nações que vieram lutar contra Jerusalém, subirão uma vez por ano até a cidade, a fim de adorar o Senhor Todo-Poderoso como Rei, para celebrar a festa dos tabernáculos. Quer dizer, é um milênio em que as nações terão que subir todo ano, durante 1000 anos, ou, como se acredita teologicamente, quase 1000 anos, as nações terão que subir todo ano para ir lá prestar culto em Jerusalém ao Senhor Jesus, que voltará em carne, visivelmente, claramente, no mesmo corpo que ele já esteve sobre a terra há 2000 anos atrás. No mesmíssimo corpo, do mesmo jeito, com a mesma aparência, assim ele estará. E as nações terão que ir prestar culto, levar ofertas, levar coisas de presente para a cidade. E ali todas as nações, desta forma pacífica, serão despojadas. E Jerusalém, a cidade, a terra que Deus sempre separou há longos anos, será então quem vai despojar todas as nações. Ela receberá tributo de todas as nações. E se uma nação não vier, diz que sobre ela não descerá a chuva que é símbolo da graça de Deus, mas aqui é chuva mesmo, água. E o que é uma nação sem água? Há poucos dias tivemos aí um fantasma de que fosse faltar água. Algumas cidades do país foram racionadas a sua água. Isso é um caos, porque nós precisamos de água para tudo, o tempo todo. Sem água é uma coisa complicadíssima.
Até se ficar muito tempo sem chover, a própria poeira que sobe do chão vai impregnando no nariz de todo mundo, começa a causar males e mais males, enfermidades. Então, a água fundamental, Deus vai fechar o céu e não vai deixar cair sobre aquela nação que não for lá levar tributo em Jerusalém no milênio, e é todo ano. Então, há um castigo para quem não for prestar o culto de Deus na sua convocação. E é sobre isso que nós queremos falar. Eu acredito, diria eu, na minha inocência, uma mensagem simples para abrir o entendimento, porque muita gente tem dito: Senhor, eu te entrego a minha vida, mas isso não é verdade, não tem entregado nada. É só apertar um pouquinho e a pessoa precisar sair do seu comodismo, a gente vê logo que quem estava tão firme, na verdade, não está nada, está nem aí. Bom, é na hora da batalha que se conhecem os soldados, né, irmão? Na hora da peleja, né? Quando o Gideão gritou: os covardes voltem para casa. Eu tenho certeza que ele ficou muito surpreso. Tem um historiador que põe uma cena engraçada no filme, quando ele diz assim: olha, aqueles que não estiverem muito incentivados com a guerra, os que tiverem alguma coisa muito importante para fazer, os velhos, né, os mais fracos, ou os que estiverem com medo da guerra, pode voltar para casa. Foi um movimento que Gideão fica assim no meio da arraial. Bom, mas a Bíblia diz que eram 32 mil, e dessa primeira empreitada sobrou quantos? 10 mil. Então quer dizer, olha, 22 mil se movimentando no arraial. Olha o movimento. Gideão fica assim no meio, assustado com tanta gente. Daqui a pouco vai passando alguém perto dele, já empurrando sua carrocinha. Ele: você está indo também? Ele falou: vou também. Você não falou que pode ir? Ele falou: mas você é jovem, você é forte, você não é nem casado, você é solteiro, você tem condição de ir para a batalha. Não, mas eu vou embora. Então aquilo deve ter assustado Gideão. Ou seja, é na hora que Deus convoca o seu exército que a gente vê quem vai se apresentar, né? E ali Gideão convocou 32 mil, vamos para a guerra, 32 mil. Uma coisa é a convocação de Gideão e outra é a aceitação de Deus. Gideão convocou 32 mil, mas Deus só aceitou 300, e foi passando cada um por suas provas. Primeiro, simples palavras: os covardes voltem para casa. 22 mil eram covardes no meio de um exército imenso? E hoje aqui não é assim não, né, irmão? Se a coisa pegar, né? Se você de repente olhar ali para fora e ver um monte de cara vestido de touca ninja, HK, aquela metralhadora, sei lá, a R15, vou falar em minha linguagem, a R15, que eu conheço, né? Conheço de nome, né, irmão? Vê lá, não sei nem o peso. E você olhar ali para fora, os caras tudo mal, tudo preto, que nem um bope, ou então que nem um capeta, tudo preto ali fora. Será que você vai tirar a sua atenção da adoração ao Deus vivo porque tem meia dúzia de palhaço lá fora fantasiado? Irmão, te digo uma coisa: se vierem policiais aqui dentro para me prender, eles que não ousem botar o pé dali para dentro. Não ousem. Não ousem. Se vier me prender, vai esperar lá fora. Lá fora. Eu estou esperando que qualquer hora venham me prender, mas vai ter que me esperar lá fora até acabar o culto. Eu juro pelo meu sangue que será assim. Aqui, irmão, não tem mercenário. Aqui tem homem de Deus. Você está diante de uma liderança espiritual. Se você me ouvir, você vai ver a glória de Deus. Quer ver Jesus Cristo? Vai ter que olhar para mim.
Se alguém aqui quiser ver Jesus Cristo, vai ter que olhar para mim, porque hoje eu sou a arca de Deus na terra. É sobre mim que ele manifesta a sua vontade, o seu querer. E essa ousadia, breve ela será esclarecida, mas os que estão ouvindo a verdade e não estão calejando os joelhos para discerni-la, vão padecer e vão sofrer as humilhações. Eu não sou um pastor comum. Não sou, meu irmão, eu não sou um pastor comum. Mas não sou mesmo. Eu nunca conheci nenhum pastor tão ousado quanto eu. Nunca conheci nenhum pastor que dissesse o que eu digo, Bíblia assim, Constituição não. Nunca conheci. Eu nunca conheci nenhum pastor que dissesse o que eu digo, Brasília é o palco de Satanás. Eu nunca conheci nenhum pastor dizer isso. Nunca conheci. Eu não sou um homem qualquer. O meu espírito é outro. Às vezes eu tenho assim uma impressão que Deus dentro de mim ou tirou alguma coisa ou botou alguma coisa. Mas eu não penso como as pessoas pensam, em nada. Em nada. Quer ver uma coisa que me irrita? É quando alguém diz assim, fulano não vai dar em nada. Isso me irrita, irmão. Como que fulano não vai dar em nada? Quando me viram um macumbeiro, pisado, cheio de fome, comendo na casa dos outros, sem uma roupa rasgada, muita gente disse, aquilo não vai dar em nada. Olha aqui, sou o número 1 de Jesus Cristo no planeta. Que papo é esse de não vai dar em nada, meu irmão? Não vai dar em nada é quem está de olho na vida dos outros, ao invés de cuidar da sua. Isso é que não vai dar em nada. Isso me causa ódio, irmão. Não vai dar em nada, não vai dar em nada. Quem sabe, eu sou Deus, por acaso? Quantos olharam para a minha vida e disseram, não vai dar em nada? Quantos podiam imaginar que aquele moleque de roupa rasgada, correndo atrás de pipa, soltando pipa e jogando bola de gude e chutando futebol por aí? Quem poderia olhar que aquele moleque fosse se transformar nessa glória que eu sou hoje na mão de Jesus Cristo? Quem poderia dizer? Então, que amanhã, a árvore que vai produzir amanhã ou não, só quem sabe é Deus. Só quem sabe é Deus e aquele a quem Ele o quiser revelar. Voltando, se eu conseguir voltar, tem certas coisas que entram aqui, que, como diz o mineiro, tem uns trem que passa aqui na nossa cabeça, que é uma coisa complicada. Mas seu objetivo é servir a Deus? E nós queremos então, irmão, falar sobre alguma coisa que me passou na memória esses dias. E nós estamos com um grupo, que ninguém se sinta ofendido, pelo que eu vou dizer, não é um grupo para todos. É um grupo que eu estou separando as pessoas que eu estou vendo que têm uma mente teológica. Um grupo chamado Debate Teológico. É tudo, ali eu vou colocando conforme a direção que Deus dá. E ali eu vou colocando uns temas assim, temas que são complicados, temas teológicos complicados. E aí o que acontece? Muitas pessoas vão dando as suas opiniões naquele zap ali, no WhatsApp, e um vai aprendendo com a opinião do outro. E eu vou colocando algumas coisas lá, vou corrigindo outras, e etc, etc. E eu estou tentando, Deus já revelou, que o número ainda tem vaga, bastante vaga para aquele grupo, mas não é um grupo para eu entrar lá, bom dia, não, bom dia, tem outros grupos para você dar bom dia. Olha a notícia do jornal, não, bota em outros grupos, aquele ali é debate teológico. E eu até comentei sobre alguma coisa lá. Como que nós vemos hoje o culto da igreja? Quando Moisés chegou no deserto e disse ao povo assim, olha, preparai-vos, porque dentro de tantos dias o Senhor descerá no monte. Todo mundo começou a se preparar e Deus ia descer no monte e eles foram para lá porque Deus ia falar. E eu pergunto, será que esse monte poderia ser comparado à igreja? Uma convocação de Deus. Qual a convocação de Deus? Os dias de culto.
Quando que Deus reúne o seu povo para falar? Nos dias de culto. Ah, Deus está limitado à igreja que eu falo, Deus está limitado a um templo? Não, Deus não está limitado a um templo, mas tem coisas que Deus só opera no templo? Tem, se tem. Salomão consagrou a casa, desde agora estarão atentos os meus olhos, né? Atentos os meus ouvidos e abertos os meus olhos, a oração que se fizer neste lugar. Quando vier o mal sobre o povo, vier as pragas, vier o inimigo, e o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se colocar diante desta casa que se chama pelo meu nome, quando eles clamarem, eu vou ouvir. Deus poderia dizer, quando eles clamarem por mim lá na cidade, quando eles clamarem por mim em qualquer lugar, eu vou ouvir. Deus ia ouvir? Sim, vai ouvir, mas Deus mostrou que tinha algo especial com aquele templo de Salomão. E diz, quando eles clamarem a mim diante deste santuário, eu vou ouvir. Ora, mas nós não sabemos que Deus ouve em qualquer canto, mas tem coisas que ele só ouviria lá. Nos cultos que passaram aí, o irmão Rômulo teve uma visão de um anjo que veio, entrou por aqui, entrou na igreja, procurou, tinha algo na mão, procurou a pessoa a quem ele ia entregar, não achou, chegou lá na rua, ele foi embora. E o irmão Rômulo, depois eu conversando com ele, ele falou assim, pastor, aquele anjo não vai voltar nunca mais. E eu falei, lamentável. E ele falou, era para tal pessoa, que Deus ia operar isso, isso e isso na vida de tal pessoa. Mas a pessoa simplesmente não veio na igreja. Mas é um culto só, não, eu vou na igreja o ano todo, logo hoje eu não posso ir. Tem gente que pensa do seu jeito. Eu prefiro pensar o seguinte, sempre pensei assim, para que eu não chegue na igreja, tem que existir uma força maior que me impeça. Já fui na igreja a pé. Tinha um irmão que dava carona, mas ele sempre passava um pouquinho tarde, eu chegava atrasado. Não era nada de atrasado absurdo, não. Era às vezes 5 minutos, 10 minutos atrasado no máximo. Eu preferia a pé, de ônibus, seja como for, larguei a carona e dava meu jeito, porque chegar atrasado na convocação de Deus, para mim, não. Se o culto é de tantas horas, eu quero estar lá de tantas horas. Quando o Senhor tocar a trombeta e convocar, opa, Senhor, estou aqui. Estou aqui. Então, para que eu não comparecesse à igreja, irmão, só uma coisa muito absurda. E olha que eu não comecei vendo o poder de Deus, não. Eu comecei em igreja batista. Eu não tinha motivo para ter esta postura dentro de uma igreja batista. Não tinha motivo, mas eu tinha a Bíblia, e a Bíblia me dá motivos. Tem muita gente que às vezes quer usar as denominações como desculpa. Irmão, você tem Bíblia. Clama a mim e responder-te-ei. Deus é o guia da nossa vida, da nossa alma. Então tem pessoas que não entendem que o culto da igreja é a convocação de Deus. Ninguém vai largar lá, o camarada é militar, não vai largar, ele vai lamentar. Deus, eu queria estar dentro da tua casa hoje. Eu não posso. Deus vai dizer, eu te abençoo aí onde tu estás. Porque sabe que realmente ele não pode. Camarada tem o seu plantão, está tirando o plantão naquela semana caiu no dia de culto. Camarada está lá com Deus, eu queria estar na tua casa, é a minha alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu não posso. Deus diz assim, eu te abençoo aí. Tem irmãos aqui que nos seus trabalhos, às vezes tem visões. O culto está correndo aqui, o irmão está lá no trabalho dele tendo visões. Porque Deus sabe, Deus entende aquela situação em que ele não pode estar. Mas se Deus entender o contrário, que você pode estar e não está, não tem essa de, não, eu assisto, eu não estou lá no Rio de Janeiro, eu estou pela internet. Então, pela internet, depois o culto vai para a internet, eu posso simplesmente assisti-lo a hora que eu quiser. Não.
Não. Quem estiver no Japão, na Iugoslávia, no Paquistão, no Afeganistão, na África, seja onde for, se tiver condição de pagar o preço, de estar junto na hora do mover do Espírito, tem que pagar o preço. Tem que pagar, irmão. Não tem meio termo, não. É radicalismo, é ditadura. Deus não é democrático. Aonde existe lei, não existe democracia. Aleluia, Deus. Se existe lei, se a lei tem que ser cumprida, não tem democracia, não tem meio termo. Aonde tem lei, não tem democracia. Democracia é fachada aí fora. Porque vê se eles não exigem que as leizinhas deles se cumpram. Aonde existe lei, existe ditadura. Aí, Moisés convocou ao Monte Sinai. Eu pergunto, alguém poderia não ir? Alguém poderia deixar de ir? Ah, Moisés, eu não vou não, nessa convocação aí. Moisés, eu sou da tribo tal, a minha tribo está lá distante, a 3 quilômetros, Moisés. Eu não vou vir andando de lá até aqui o Monte Sinai. Moisés, eu tenho filhos pequenos. A minha esposa está grávida. Moisés, eu não venho não, tá? Depois eu vou saber do povo o que houve, o que o Senhor falou. Poderia fazer isso? Não, assim é a igreja, irmão. É uma convocação especial. Eu tenho certeza que é uma convocação especial. Quando eu chego aqui, eu não me reconheço. Quantas vezes eu subo mal. Já falei com alguns irmãos mais íntimos, eu subo mal. Tem dia, meu irmão, tem dia que eu queria que não tivesse culto. Tem dia que eu não quero pregar, não quero tocar, não quero abrir a boca para nada. Tem dia que é assim. E eu venho, e quando eu boto o pé aqui, eu esqueço tudo que eu não quero e passo a querer tudo que Deus quer. É algo realmente transcendental, sobrenatural, espiritual. Então, imagina se Moisés, nas suas convocações, o povo disse, não, eu não vou não. Josué convocou o povo, não convocou? Olha, vamos, Josué convocou várias vezes. Não, Josué, não vai dar para a gente não. A Páscoa lá dos judeus, todo mundo ia para a Páscoa na adoração, não ia? E tinha pessoas que vinham de caravanas distantes, de outras cidades, e eles vinham carregando filhos, vinham carregando até animais que não podiam ficar sozinhos, senão alguém poderia roubar, senão o animal poderia matar. Eles vinham carregando tudo até chegar lá em Jerusalém e oferecer o seu sacrifício, depois viajava de novo 3, 4, 5 dias de volta para a sua cidade. Não era assim? Por que eles simplesmente não diziam assim, não dá não, eu moro muito longe, eu não vou não tenho carro, vou ter que ir a pé, não tem como levar todo mundo. Mas eles não iam. Por que iam? O que eles entendiam que nós precisamos entender? Por que aquele povo é considerado até hoje, por todos os judeus são considerados o povo mais inteligente? Inteligência que vem do nada? Não, nada vem do nada. Deus abençoou eles, são os melhores negociantes, são os cientistas hoje, os maiores cineastas e os maiores cientistas, os que mais descobrem coisas aí afora, são eles, judeus. Inventam cada coisa, inventaram os drones, o avião não tripulado. Hoje o mundo inteiro usa os drones que eles inventaram, sistema de câmeras que giram 360 graus. Ela começa num ponto, gira inteiramente até voltar no outro ponto. Tecnologia israelita, a melhor arte marcial do mundo, eles saem ensinando aí para os militares no mundo inteiro, são israelitas. Uma inteligência, uma capacidade, mas isso não vem do nada, irmão. Isso veio de um projeto de Deus que foi implantado na vida deles. Mas se nós nos posicionarmos, o mesmo projeto de Deus, ou aquele que Deus tiver, vai ser implantado nas nossas vidas. A questão é, a que ponto nós entendemos a convocação de Deus? Porque
Tem pessoas que não entendem bem o que é essa convocação do Sinai, a convocação da Páscoa. No milênio vai ter que subir todo mundo uma vez por ano. Se não for, um caos vai acontecer, a colheita não vai germinar. E eu pergunto, muita gente, não alcanço isso, não alcanço aquilo. Eu digo, por quê? Por que as pessoas não alcançam o ministério? Por que as pessoas não alcançam a cura? Por que as pessoas não veem mudança na sua vida? Por que, se Deus está dizendo assim, eu te amo, eu dei meu filho por ti e quero te abençoar, por que eu não vejo, não se vê a mudança? É porque a minha, não a de Deus, a minha postura em alguma coisa está deixando em falta. Eu preciso lutar para suprir esta falta, descobrir o que está acontecendo comigo, que eu não estou vendo Deus. Eu preciso lutar desesperadamente, mas às vezes a gente descobre, irmão. A mensagem de hoje é bem pessoal, é como se eu estivesse falando pessoalmente com cada um. Por exemplo, às vezes nós vemos situações, eu já via isso em tantas outras igrejas. Ô irmão, não veio na igreja ontem não, irmã, né? Ô irmã, não veio na igreja não? Não, irmão, porque é o plantão do meu marido. Não, eu sei que é o plantão do seu marido. E eu só venho quando meu marido vem, por causa do carro, né? Sabe como é que é, irmão? Tem gente, meu irmão, que está num comodismo tão maldito do automóvel, que esqueceu que a sociedade tem metrô, tem ônibus, tem trem, e que nós temos calçados para botar pé na estrada e andar. Aí imagina uma pessoa, não, eu estou buscando o ministério, que buscando o ministério se você só vem na igreja se o seu marido vier? Que Deus é esse que você serve, um Deus dependente do teu marido? Se teu marido não vem na igreja, você não vem? Que Deus você está buscando? Que ministério você vai alcançar? O que você está pensando que é esse Deus? Não, aí na hora que te convém, não, Deus é individual, é mesmo? Então por que seu marido estava no trabalho e você não estava na igreja? Se ele é individual. Quer mais, irmão? É um maldito comodismo, meu irmão. É um descaso com as coisas de Deus. Eu hoje estou aqui e o mundo verá muito mais de Deus na minha vida. Verá muito mais. Hoje é uma glória, é um assombro que eu passo por essa rua do Santo Cristo. Outro dia passei com a minha filha, um camarada, eu passei, o camarada me cumprimentou e falou meu nome. Falei, caramba, todo mundo agora sabe meu nome? E eu não canto, por quê? Porque Deus tem feito um alarido com a minha vida nesse bairro, uma coisa tremenda, que até quem não queria ver está sendo obrigado a ver a glória de Deus na minha vida, mesmo quem não queria ver, quem por mais que lute para me desprezar, tem que olhar para o alto se quiser olhar para mim. É assim que Deus tem feito. Agora, tem pessoas, irmão, que não vão ver glória nenhuma. Por quê? O marido, falando do marido, normalmente é o marido que dirige, né? Mas vice-versa. O marido não pode vir na igreja, a mulher também não vem. Já pensou uma mulher que tem um ministério, que faz alguma coisa dentro da igreja? Onde o pastor está contando com ela, e mais do que o pastor, Deus está contando com ela? Porque quem tem ministério, meu irmão, tem que servir, está programado por Deus para servir. Tem lá, lembra dos sacerdotes? Era sorte sobre quem ia ministrar. Cada um tinha a sua turma. Era coisas que aconteciam de ano em ano, tinha coisas que aconteciam todo dia. Tinha o pessoal da música, tinha o pessoal da limpeza, tinha gente de tudo que era jeito lá para servir no santuário. Às vezes algumas pessoas até dizem assim, mas o pastor não dá oportunidade, não chama a gente quer se dispor. Meu irmão, Deus só chama uma pessoa que está olhando que essa pessoa vai servi-lo incondicionalmente.
Se ele está vendo que você tem um carro e ele sabe que se esse carro der defeito, você não vai largar o teu carro na rua para seguir a pé até a igreja, porque você valoriza mais o teu carro do que os atos do Senhor, você acha que ele vai te chamar? Para ele ficar em falta? Como você imagina um dia de culto, irmão? O que você considera de um dia de culto, de um momento desse na presença de Deus, um momento desse que Ele pode ordenar miríades e miríades de anjos, e a tua perna que fosse dar um câncer, Ele vem e troca, bota outra no lugar, o teu pulmão que fosse durar até 60 anos, Ele bota outro, vai durar até 80. Amanhã tinha uma cilada do diabo preparada para você, você veio adorar, ele já mandou um anjo lá no futuro para quebrar o laço do diabo. Isso acontece aqui. Acontece com quem está assíduo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não é uma alegria normal, é uma alegria incontrolável. É algo que você diz assim, não, hoje é dia de culto, nada me tira. Não tenho dinheiro de passagem, vou pedir emprestado. Vai lá e pede emprestado, me empresta um dinheiro aí. Eu preciso ir para a igreja. Pede emprestado. Não, não pede. Não tenho dinheiro para ir para a igreja. Mas se fosse para levar o teu filho no médico, você ia bater na casa do vizinho e ia pedir o dinheiro emprestado. Você valoriza mais a vida do teu filho que a adoração ao teu Deus. Tá boa essa verdade ou ela quer mais? Depois, Deus está acima de tudo na minha vida. Mentira. Acima de tudo, mas abaixo do teu filho. Porque você não pede um dinheiro emprestado para pegar um ônibus para vir para a igreja, mas pede um dinheiro emprestado para socorrer teu filho no médico. Mas pastor, o que você faria? Deixaria morrer? Não, não estou dizendo que deixaria morrer, mas eu estou dizendo, não deixaria de comparecer aos atos do Senhor por qualquer coisa. Isso nem pensar. Então, meu irmão, esse é o tipo de palavra que, havendo uma postura, vai ser gerado um ministério. Já contei muitas vezes aqui a experiência, quando eu estava fazendo seminário, uma vez eu saí daqui debaixo de um temporal tão grande, que até as aulas foram suspensas naquele dia, e a minha mãe, quando me viu, eu caminhei 10 metros dali de onde é a porta da casa dela, até o bico da escada, caminhei 10 metros debaixo de um temporal com guarda-chuva. Antes a minha mãe dizia, mas como é que você vai sair nessa chuva? Não é possível. Eu dizia, não, eu vou. Coloquei lá o meu tênis e estou colocando, era a hora do seminário, eu falei, não, eu vou. Ela, mas não tem lógica, não tem sentido. E realmente não tinha lógica, nem tinha sentido, mas dentro de mim tinha uma coisa que dizia, tem lógica e tem sentido. E quando eu andei 10 metros, que eu olhei para trás, não dava nem para ver a porta da casa da minha mãe, de tanta água que estava caindo. Ela faz comentário disso até hoje. E quando eu cheguei, naquela semana transcorreu, a minha mãe estava conversando com a vizinha, ali no muro, tinha um muro que dava ali para a vizinha, e ela conversando com a vizinha no muro, eu estou um pouquinho mais distante, atrás, fazendo algumas coisas, e eu escutei quando a minha mãe disse assim, meu filho verdadeiramente tem um chamado de Deus. Porque para sair daqui, debaixo daquela chuva que ele saiu, só com um chamado de Deus. Ah, mas hoje todo mundo vê que eu tenho um chamado. Hoje o diabo vê, os anjos veem, os homens veem, quer assumam, quer não, eles veem. Tem coisas que ficam tão evidentes que mesmo os cegos conseguem ver. E você, irmão, está no comodismo? Você viria da sua casa aqui pedindo carona? Você iria para um ponto para se humilhar diante de um despachante de ônibus e dizer, poxa, eu estou sem dinheiro, eu estou querendo ir para a minha igreja, dá para você me dar uma carona aí no ônibus? Faria isso?
Mas se você tivesse com seu filho doente nos braços, você chegaria para um despachante e diria assim: eu estou sem dinheiro, quero levar meu filho no médico, você me deixa entrar? Porque você considera que o teu filho doente seja argumento maior que a adoração ao teu Deus. Isso tem que mudar. Porque nós dizemos: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, buscarás o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Se é em primeiro lugar, vamos colocar Deus em primeiro lugar. Teu celular está ligado? Teu filho está em casa? Se soar agora o teu telefone e disser assim: vem agora, que teu filho está precisando de você, você vai levantar dessa cadeira e vai lá socorrer o teu filho? Ou você dirá para ti mesmo: não, eu vim aqui para adorar a Deus e não vou arredar o meu pé, Deus proverá. Essa é a atitude correta, esse é o certo, porque aquele que tem fé, Deus honra. Aquele que escolhe por Deus, Deus escolhe por ele. É assim, meu irmão, é assim. Tem pessoas que só aparecem nas igrejas se o marido levar, senão não vai. Eu conheci um homem que foi pastor e era uma bênção, tinha chamado, e eu aposto a minha vida que tinha, e hoje ele não é nada, menos que um esterco, e todos os seus filhos estão a caminho do inferno. A mulher dele só ia na igreja se ele fosse buscar de carro. Ele saía para evangelizar, nós estávamos lá nas ruas evangelizando, quando ele olhava: poxa, ó, assume aí o evangelismo, porque eu tenho que ir em casa buscar minha esposa para trazer ela para a igreja. Dizer: mas por que ela não vem? Não vem dali, era uma coisa de 1 quilômetro dali aqui, porque ela não vem, não sobe no ônibus. E o camarada dizia: o quê? Minha esposa pegar um ônibus? Mas tu não conhece ela, não pega de jeito nenhum. Não é à toa que essa infeliz, desagraciada, hoje está pastando, nunca alcançou nada na vida, e ele, por atentar tanto para ela, hoje está juntinho com ela, os dois pombinhos unidos a caminho do inferno, mulher inútil que não sabe subir num ônibus e pegar, não sabe subir num ônibus e ir a canto nenhum. Mulher pode depender do marido para muitas coisas, irmão, mas para adorar a Deus, não. Mulher pode depender do marido para muitas coisas, mas para servir ao Deus vivo, não. Para receber unção, autoridade, poder, não. Para ter um ministério, não. Ministério é individual. Se vai num dia desses aí, é dia de culto, aí você discute com o teu marido que essa palhaçada existe, né, irmão? As pessoas não sabem a sua posição. Se cada um soubesse a sua posição, ninguém discutiria com nada. As discussões existem quando existe conflito de posições, invasões territoriais, um infringindo contra o direito dos outros. É aí que vem a confusão. Mas casamento tem regra, mas eu não conheço ninguém que segue. Aí está no dia do culto, brigou com o teu marido, daqui a pouco teu marido diz assim: é a esposa, seja lá quem for, não, hoje eu não vou na igreja não. Aí você: então também não vou não, sento lá no sofá. Tu não vai na igreja? Então dá licença, deixa eu ir para não me atrasar. Mas tu vai a pé? Nem que eu vá me arrastando, mas eu vou. Hoje eu vou para a igreja, nem que eu chegue lá e a porta já esteja fechada, eu dobro o meu joelho do lado de fora e faço a minha oração e venho para casa. Isso é postura que Deus honra, meu irmão. É isso, meu irmão, é isso que Deus honra, quando Ele olha para o teu coração e vê que Ele é o número 1. É isso que Ele honra. É assim que se alcança ministério.
Porque muita gente pensa, eu conheço Bíblia, eu conheço aqui, eu conheço lá, Gênesis, Apocalipse, eu conheço tudo. Meu irmão, não é conhecimento bíblico que faz gerar um ministério. São posturas que vão além do conhecimento bíblico. Amar a Deus, se apaixonar por Ele, entender o que Ele fez. Ele saiu do trono dele por ti, você não sai da tua casa por Ele. Ele desceu do trono dele para te abençoar, para te buscar. Mas hoje muitos estão no comodismo, não saem da sua casa para vir buscar a face de Deus. Mas a Escritura diz, invocai-o enquanto está perto. Buscai-o enquanto se pode achar. Não, hoje não deu para mim na igreja, eu vou fazer minha oraçãozinha aqui mesmo no meu canto da minha casa. Afinal de contas, está escrito, Mateus 6,6, né? Ah, Senhor, obrigado, blá, 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 blá. Tá, e o anjo está aqui dentro. Cadê aquela pessoa, hein? Onde é que ela foi, hein? Mas ela não está aqui. Ué, Senhor, tu me enviaste lá do céu? O Senhor é onisciente? Sabia que a pessoa não está aqui? Aí o anjo parte. Senhor, ela não estava lá. Aí o Senhor diz assim, eu sei. Mas isso é para que eles saibam que eu sou fiel, eles infiéis. Mas eu sou fiel. Eu sou fiel, o que eu prometo eu cumpro. Se não estava lá, é porque não foi fiel a mim. Amém, meu irmão? Leve mais a sério os atos de Deus, meu irmão. Leve mais a sério. Tudo que Deus faz, não faz porque é brinquedo, nem faz porque não tinha o que fazer. Tudo que Ele faz é coisa séria. Jesus poderia ter criado o seu reino sobre a terra, Ele pode tudo. Poderia ter criado de forma diferente, sem reunião, sem termos um templo chamado igreja. Ele poderia fazer dessas formas diferentes. E conforme o que Ele fizesse, nós nos enquadraríamos naquilo que Ele fez. Mas Ele fez desta maneira. Criou lembra? Ao anjo da igreja em Filadélfia, ou seja, igreja, havia um povo, havia uma reunião, e Jesus aprovou o conceito de igreja, porque Ele escreve para uma igreja, para um santuário, para o líder de um santuário. Então Ele aprovou a ideia da igreja, está mostrando que aprovou. Porque desde o princípio Ele disse, sobre esta rocha edificarei a minha igreja. A palavra que significa os chamados para fora. Desde o princípio o povo se reunia em vários lugares, mesmo debaixo da perseguição. Como que aquele povo encontrava tanta força? Eles não estavam dispersos quando houve perseguição. Eles continuavam se reunindo nas catacumbas, nos cemitérios, escondidos nas cavernas, e era ali quando eles se reuniam que se cumpria a palavra, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Era ali que se cumpria. Não é porque cada um, veio a perseguição, cada um foge que nem bando de pombo, não, veio a perseguição ali, vamos nos reunir aqui, mas vamos continuar buscando ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Então, meu irmão, não importa se seja pela internet, na internet inclusive é coisa séria, né? Na internet inclusive é coisa séria, irmão, porque tem gente que vai ter que parar ali, assim como nós nos dirigimos para este lugar, pessoas terão que se dirigir para o seu PC, e parou ali no seu PC, colocou, estou no culto. Aí vem a mãe querer falar, não, agora não, estou no culto, esse é meu horário de culto, estou cultuando meu Deus. Vem o irmão, não, o telefone, eu estou dentro da igreja. Que telefone? Dentro da igreja não se atende telefone, dentro da igreja tem outra voz mais poderosa que eu quero ouvir, não quero ouvir telefone. Lá pela internet. Você valoriza mesmo Deus? Tu está lá na internet, que nem alguns irmãos já fizeram. Caramba! Na minha casa hoje não vai ter luz, vou ficar sem PC, vou ficar sem internet. Meu PC quebrou. É mesmo? A que ponto você valoriza Deus? Vai na próxima esquina, entra lá na Lan House
e vai assistir o teu culto. Irmão, é assim que Deus abençoa. Só se compra quando se paga o preço. É assim, irmão, é exatamente assim. Não tem esse negócio de Deus sabe de tudo, Deus me abençoa. Não, meu irmão, Deus sabe de tudo e Ele abençoa o teu esforço, o teu empenho, a tua dedicação, a tua vontade, sabe? Chegue atrasado na igreja quando isso for algo acima das tuas forças, porque se não for, ao invés de bênção, tu está colhendo maldição, porque Deus vai olhar e dizer assim, bonito desprezo, né? Poderias ter chegado aqui 10 minutos antes, está chegando 10 minutos depois, o anjo com a tua bênção já passou e já foi embora, porque tem gente que escolhe a hora do anjo passar, né? Não, no momento do louvor não tem problema não, o importante é não perder a palavra, é mesmo? E quantas vezes já foram entregues visões e revelações aqui, de quando nós começamos a primeira oração, quando nós estamos no primeiro louvor, no segundo louvor, no terceiro louvor, mas tem gente que acha que o importante é a palavra, é o momento da palavra. Sabe o que é importante, meu irmão? O importante é o momento da convocação de Deus. Se Ele disse, esteja ali sentado às 7, porque eu vou falar à meia-noite, tu tem que ficar sentado de 7 até meia-noite. É assim que funcionam as coisas de Deus, com radicalismo total. Radicalismo total. Se Deus é em primeiro lugar, o que é estar em primeiro lugar? É aquilo que você coloca toda a sua atenção naquilo. Se você tem um cofre e você tem uma barra de ouro, uma barra de prata, uma barra de bronze, no teu cofre, para proteger, você só tem espaço para uma dessas barras, você ia colocar de bronze? Você ia colocar de prata? Você vai colocar a de ouro. Como você tem considerado Deus na sua vida? Ele é realmente o mais importante? Então a palavra dele é a mais importante? O louvor a ele é mais importante? O culto, a ele é mais importante? Tudo que diz respeito a Deus é o mais importante. É assim que se vence, irmão. Não que eu estou estudando Bíblia, que eu estou lendo Flávio Joséfo, que eu estou lendo o judeu que se converteu, que eu estou buscando, que eu estou clamando, que eu estou... Não importa estar fazendo todas essas coisas. Lembra do que Jesus falou? Devias fazer estas sem omitir aquelas. Então, meu irmão, que isso mude para você. Ministério é coisa pessoal. Ministério é pessoal. Ministério é totalmente pessoal. Ministério é totalmente pessoal, meu irmão. A minha família não tem nada a ver com o meu ministério. A minha família serve no meu ministério, mas o meu ministério não depende da minha família. Ministério é pessoal. Você sabe o que é alguma coisa pessoal? Agora tem gente que chega o ridículo e diz assim, não, os nossos ministérios são iguais. Nunca existiu sobre a terra nenhum ministério igual ao outro, nem jamais existirá. Deus não precisa de duas pessoas fazendo a mesma coisa. Ministério é pessoal. Então, se você está olhando uma pedra de tropeço no teu marido, você não vai a lugar nenhum. Se o marido está olhando uma pedra de tropeço na esposa, ele não vai a lugar nenhum. Já teve uns pastores por aqui que acabaram perdendo tudo que ainda restava nas suas vidas. Por quê? Não, irmão, sabe como é? Eu sei que Deus está me chamando, mas a minha esposa não aceita essa visão da geração Jesus Cristo de jeito nenhum. Falei, meu irmão, ministério é pessoal. Larga a tua esposa e fica com Jesus. Irmão, irmão, estou falando sério. Porque se você ficar com a tua esposa, se ela não aceita o mover que tem que ser aceito,
e você quiser ficar com ela, você também vai largar o mover. Então você vai ter que largar ela e ficar com Jesus. Eu mando separar mesmo, meu irmão. Porque mulher, esposa, marido, perde nessa esquina, na outra esquina tem um montão. Mas Deus, tu nunca vai encontrá-lo na próxima esquina. E ele diz: amarás o Senhor, o teu Deus, sobre todas as coisas. Então, irmão, antes de você dizer não a uma convocação, antes de você dizer não a um serviço, antes de você dizer, não, hoje eu não vai dar para eu ir na igreja, irmão, eu me preservo. Tem coisas aqui, às vezes, que eu faço muitas atividades durante a semana, fico cansado, mas quando chega na quarta-feira, é um dia que eu me reservo a não fazer nada pesado, nada que me desgaste. Olha a hora, ó, vão dar 10 horas, se eu estivesse aqui desgastado, cansado, eu estaria transmitindo outra coisa para você. O meu ânimo influencia nas pregações, o meu ânimo, a minha disposição influencia nas pregações. Se você não sabia disso, fique sabendo, e um dia, quando você estiver à frente, você vai descobrir isso. Por isso, preserve sempre o seu melhor ânimo, para que Deus possa trabalhar contigo no máximo da tua força. Então tem coisas que na quarta-feira eu não faço, eu não arredo o pé daqui para andar até a cidade, comprar nada, eu não me preocupo em fazer nenhum concerto em telhado, nenhum concerto em canto nenhum, em arrumar, não me preocupo em fazer nada disso, eu reservo todas as minhas energias para cá e para agora. É dia de culto a Deus, não quero saber de fazer mais nada. Então, irmão, veja como você vai se comportar quando Moisés falar: olha, santificai-vos, porque dentro de 3 dias o monte vai fumegar. Você sabe o que é uma experiência de ouvir o som da trombeta? Você sabe o que é a experiência de olhar para o monte e ver nuvens, raios, trovões, a terra tremer, o monte fumegar? Se um animal tocar nesse monte, morre. Mas ele te chamou à frente do monte, não para te destruir, mas para te abençoar. Você acha qual a diferença de uma pessoa que vê um mover de Deus para uma que não vê? A sua fé é diferente da de um batista? A sua fé é diferente da de um assembleano? O que faz essa diferença? Eu te digo, são as coisas que você tem visto e ouvido aqui nesse lugar. Então, meu irmão, atente. Se Deus te chamou para algo, Ele planejou o caminho, Ele planejou a estrada que vai te levar aonde Ele quer que você chegue. Não negligencie a estrada. E até aqui nos tem ajudado, Senhor. Vi também, pastor, no início do culto, Deus me mostrava a irmã Dayana. Ela estava de joelhos, próxima ao altar, e do lado dela um anjo. E quando eu olhava, ela estava com vestes brancas, com a cabeça baixa, como se estivesse orando. E aquele anjo que parava do lado dela, ele vinha com um cântaro na mão, e ele despejava um bálsamo na cabeça da irmã Dayana. E aquele bálsamo envolvia todo o seu corpo. E no momento que aquele bálsamo envolvia o corpo dela, ela começava a sentir a presença de Deus, chorando em lágrimas, glorificando a Deus. Foi o que eu vi, pastor. Paz. Paz, pastor. Pastor, no início do culto, Deus me mostrava um cavalo com um cavaleiro. Ambos os dois eram dourados. O cavaleiro estava vestido com uma armadura dourada e essa armadura brilhava muito. E eu via que ele ia com a espada desembainhada e ele adentrava o Planalto Central em Brasília. Quando ele adentrava, nas primeiras portas, tinha um dragão
um dragão muito grande mesmo na porta de entrada, querendo impedir que aquele anjo e aquele cavalo entrasse. Naquela hora, pastor, teve uma luta entre o cavaleiro e o dragão. E aquele anjo que estava ali lutando, guerreando, ele conseguia cortar a cabeça do dragão e cortava o dragão em vários pedaços. Aquele dragão ficava todo destroçado ali mesmo na porta. Em seguida, pastor, Deus me levava ao templo. Eu via o pastor estava tocando violão. E chegava uma nuvem muito pequenininha e ela ficava mesmo nos pés do pastor. Aquela nuvem, pastor, ela crescia e ela tomava conta do pastor inteiro. O pastor desaparecia. E eu era levada novamente para o Planalto Central. Chegando lá, pastor, eu via quando aquela nuvem chegava e o Senhor vinha andando naquela rampa, subindo aquilo ali. Quando chegava na porta, o Senhor dava de cara com o dragão que estava ali todo morto, destroçado. E aquele anjo, ele lhe entregava uma espada. E o Senhor entrava. Quando o Senhor entrava dentro daquela sala, daquele grande pátio lá onde eles fazem as reuniões deles, o Senhor entrava e eu podia ver aqueles cavaleiros que eu tinha visto na visão passada rodeando Brasília. Aqueles cavaleiros e os seus cavalos estavam todos dentro daquela sala. E tinha muitos corpos no chão. O Senhor passava, pastor, por aqueles corpos no chão e ia até atrás daquela tribuna que eles chamam de tribuna. E ali atrás, com a sua espada, o Senhor escrevia naquela parte azul que tem ali atrás, o Senhor escrevia: Bíblia, sim. Constituição, não. E quando o Senhor ia fazendo cada letra com a espada, pastor, vinha saindo de dentro daquele traçado, sangue escorrendo naquelas palavras, naquelas letras. Em seguida, pastor, o Senhor pegava a Constituição que estava em cima da tribuna e o Senhor passava a espada nela, cortando ela toda. Quando o Senhor fazia isso, pastor, que o Senhor começava a sair daquele lugar, aqueles anjos estavam com trombetas tocando. E eles tocavam uma música muito bonita, que naquele momento eu entendia que era a música da vitória. E ali aquela visão parou. Pastor, pude ver também. Algumas pessoas foram colocadas uma do lado da outra na frente do púlpito, só que elas estavam enforcadas, penduradas por uma corda, várias cordas, né? E eu vi algumas mulheres e homens, e quando eu vi essa visão, vinha um anjo lá da porta da igreja. Ele entrava e com a sua espada ele ia cortando aquelas cordas, e aqueles corpos ele ia arrastando, levando para fora da igreja, e ali ele jogava aquelas pessoas para fora. Foi o que eu vi, pastor. Paz. Pude ver também, pastor, que eu estava fora do templo, vendo como se eu estivesse contemplando todo o globo terrestre. E eu via muitos tufões, aquele vento forte em vários pontos da cidade, aqueles tufões destruindo tudo. E eu poderia ouvir naquela hora muito choro, muita angústia, muito desespero. E naquela hora eu comecei a me atribular, ouvindo aquilo. E o anjo me pegava, me trazia para dentro da igreja. E ali aquelas portas se fecharam. E eu não pude mais ouvir nada daquilo. Ali eu senti um alívio na minha alma. E o Senhor me mostrava de dentro da igreja. Eu olhava para o céu, eu conseguia ver o céu.
E o céu, ele estava todo turvo, todo embaçado, assim, como se tivesse revirado, assim. A atmosfera estava, assim, turvada. Foi o que eu pude ver, pastor. Paz. Pastor, eu também pude ver um anjo, que ele descia do altar. Ele vinha até mais ou menos no meio da igreja, no meio dos irmãos. E ele falava que ele sentia falta da intimidade. E ele olhava para muitos rostos ali naquela hora. E ele ia até 2 jovens. Ele pegava 2 homens pelo braço. E ele levava até o lado esquerdo do púlpito. E ali, pastor, ele falava com aqueles homens. Ele tinha uma conversa, com aqueles homens em particular. E ele apontava o dedo, assim, falando com aqueles homens baixavam a cabeça. E Deus falava que queria mais compromisso. Deus queria mais intimidade. Que o seu povo estava deixando de ter intimidade com ele. E aqueles 2 homens, o anjo mostrava um relógio. Como se o anjo dissesse para eles, falta pouco tempo. E ali aquela visão parou, pastor. Paz. Pude ver também, pastor, um livro aberto. Um grande livro aberto. Mas eu não via quem segurava esse livro. Eu não conseguia ver. Mas eu via uma mão que ela escrevia naquele livro. Eu via claramente quando ele anotava o dia de hoje. E ele ia anotando quem estava presente no culto. E ali, pastor, ele anotava também as suas palavras na hora da oração. A sua oração foi anotada naquele livro. Aquela visão parou, pastor. Paz. Eu via, assim que começou o culto, 2 mãos muito grandes. E o pastor ia em direção às mãos e ia passar por elas, por debaixo dessas mãos. Mas antes do pastor passar, o pastor fazia sinal com a mão, chamando, vem, chamando alguns da igreja para virem junto. Então, o pastor passou por debaixo dessas mãos e elas eram muito luminosas. E o pastor sumiu. E alguns vinham atrás e passavam junto. E eu vi que essas mãos, aleluia, tinham 2 furos. As mãos tinham 2 furos, como se pregos tivessem passado por ela. Aleluia. Então, eu vi quando era botada uma coroa de espinhos na cabeça do Senhor, pastor. E quando eu olhei de novo, eu vi uma escada muito grande, uma escada que conduzia como se conduzisse ao céu. Muito grande a escada, tanto de largura como de tamanho. E eu vi o pastor com um manto vermelho e na mão dele tinha uma vara de pau. E novamente o pastor chamava os irmãos. E eu vi o pastor subindo essas escadas de pé, mas os irmãos que vinham atrás, todos os que vinham atrás, eles vinham subindo junto com o pastor, mas eles não subiam de pé como o pastor, mas subiam de 4, assim, se arrastando, com muita dificuldade. Amém. Eu vi quando um grande anjo branco ficou atrás do Senhor, pastor, na hora daquele louvor. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. O anjo cobriu o Senhor, pastor.
E o anjo cobriu e o Senhor ficou oculto nas asas desse grande anjo branco. E na frente do púlpito apareceu uma lança. Amém. Eu vi uma luz que saía do céu. E essa luz vinha e iluminava a geração Jesus Cristo, o templo pós-prisão. Mas ela iluminava, e eu não via nessa visão por fora iluminando. Eu via ela entrando, iluminando dentro do templo, iluminava a igreja, os irmãos louvando. Amém. E também eu, quando a igreja, os irmãos, a igreja toda, com todos os irmãos, se transformou num barco. Mas não um barco normal, como se fosse um grande bote. E nesse bote tinha asas. Ele não tinha vela, ele não tinha nada, ele só tinha asas. E esse grande barco, ele estava num mar revolto, muito revolto, muito revolto. E eu, na visão, eu pensei, esse barco vai sucumbir a essas águas. Mas daí eu vi, na frente do barco, havia uma grande torre, como uma torre que saía do fundo dessas águas. E ela ficava na frente do barco. E esse barco ficava de frente com essa grande torre. E as águas revoltas ficavam e os irmãos continuavam dentro do barco, louvando a Deus. Amém. Eu vi, quando o pastor falava do anjo da justiça, e de como nem as trevas têm coragem de enfrentá-lo, ele, o anjo da justiça, me mostrava a sua espada, e ele apontava ela para o chão e passava assim, essa espada virava em 3. Uma espada virava em 3. E o entendimento que eu tive foi esse, que na espada do anjo da justiça está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Eu via, quando o anjo da justiça subiu aos céus, antes da oração, o pastor ia começar a orar, falou do anjo da justiça, e antes do pastor começar a orar, ele subiu aos céus. E quando ele estava nos céus, eu vi um ser dando uma espada de fogo para ele. E essa espada de fogo, ele botou nas costas e veio à terra. Então o pastor falou daquela mulher que ligou. E eu vi, quando o anjo da justiça puxou uma outra espada que estava na sua cintura e entrou dentro da casa de uma mulher. E ele arrancou a cabeça dessa mulher e levantou ela e deu um chute na cabeça dessa mulher. E eu via quando a cabeça sumia no horizonte, assim, ela ia longe. Amém. Enquanto o Senhor estava orando, pastor, Deus me levou em visões e eu fiquei dentro de um grande furacão. Um furacão enorme. Pelo lado de dentro. No começo eu não entendi, então Deus me falou, isso é um furacão. E quando eu olhei aquele furacão por dentro, eu vi o anjo da justiça dentro daquele furacão. E ele de braços cruzados, e o furacão, como se ele estivesse controlando esse furacão. E o furacão ia destruindo cidades. E daí a visão me levou para o lado de fora, e eu vi esse grande furacão destruindo muitos lugares, muitos lugares. Eu vi lugares com neve, eu vi lugares com árvores. E quando eu olhei novamente para esse furacão continuava sendo um furacão, mas eu via dentro dele como se fosse uma grande espada de fogo.
Amém. Quando o pastor falou que os covardes na oração podem ir embora, eu vi vários irmãos levantando, virando as costas para o púlpito, dando de ombros, dando de costas assim e saindo da igreja. De vários lugares da igreja se levantaram alguns e viraram de costas e saíram da igreja. Amém. Eu vi, enquanto o pastor estava orando, o céu se abriu. E eu vi como que uma ponte ligando o céu e a terra com o Senhor, pastor. Vinha como se nuvens azuis, brancas, como se uma ponte mesmo, ligando o céu com a terra. Ela saía do céu e vinha até a terra, até a igreja, e ligava com o Senhor. Então eu vi quando esse buraco de nuvens abriu muito mais. E eu consegui olhar de baixo para cima, e eu vi quando 24 seres vieram na ponta desse buraco, que abriu essa janela como se fosse do céu para a terra, e olharam, viraram suas faces para a igreja, para o Senhor falando, pastor, e eles ficaram observando. Então eu vi, glória a Deus, quando um grande querubim, um anjo muito grande, saiu desse buraco, e em cima desse anjo estava um ser branco, resplandecente, e esse anjo parou assim, como um pouquinho para baixo desse buraco, e virou o seu rosto e ficou olhando para o Senhor, orando, pastor, e ele ficou olhando ali. Então eu vi quando um anjo muito grande, muito grande, muito grande, eu nunca vi uma coisa tão grande, desceu do lado direito e ficou pela parte de fora da igreja, com a sua espada gigante apontando assim para a terra. E esse anjo estava vestindo uma vestimenta como dos guerreiros antigos, com aquela saia. Não sei explicar, como algumas estátuas grandes que nós víamos antigamente em filmes. Ele estava com uma saia e ficava com a sua espada assim no chão, mas não era uma saia como dos anjos normal, que a gente vê aquele manto que vem de cima até embaixo. Não, a saia dele começava da cintura. Isso me chamou muito a atenção. A vestimenta dele era como se fosse de um guerreiro babilônico, assim, algo desse tipo. E ele ficou do lado da igreja com seu capacete, com sua espada gigantesca, e ele ficou ali parado. Amém. Sempre quando eu olhava para o Senhor, pastor, falando, eu via o Senhor sempre com essa coroa de espinho. Eu olhava para o Senhor estava com essa coroa de espinho sempre. Amém. Na última oração agora, eu vi quando espadas caíram do céu e enterraram na terra, e era necessário que os irmãos que iam a pegar, alguns irmãos pegaram ela, que caíam na sua frente, desenterrassem ela do chão, e aqueles que conseguiram fazer isso, desenterraram ela do chão e a ergueram para o céu. Amém. Pastor, no começo do culto, antes da palavra, Deus mostrava uma jovem que está aqui dentro, que ela fez uma oração dizendo que ela não quer depender de homem. E Deus mandou dizer a essa jovem, ela sabe que é ela,
que ela não depende de homens, que ela depende de Deus. E o que ela se propôs a fazer, que é para ela fazer, que Deus é com ela. Depois Deus mostrava algumas pessoas aqui recebendo em sua mão a coroa de espinhos. Pode falar? Essa pessoa é o Josimar, o Samuel, a irmã Dayana e a irmã Cláudia. Ela recebia essa coroa, só que o anjo colocava no pescoço dela, como se fosse um cordão, pastor. E passou aqui também por um rapaz, colocou essa coroa de espinho na mão do rapaz, e o rapaz fez um tipo de desprezor, e o anjo tirou essa coroa de volta da mão desse rapaz. Essa foi a visão que Deus me deu hoje, pastor.